Primeira música do lado 1 do nosso novo disco, que é Legião Urbana 2. Fala, amante da música, tudo bem com você? Você já parou para pensar de uma das músicas mais tocadas nas rádios brasileiras nos anos 80? Que famílias inteiras cantavam juntas no carro, descrevia com detalhes sensoriais um ato sexual proibido para a época? Parece loucura, mas foi exatamente isso que o Renato Russo fez. Ele pegou uma história bíblica sagrada e a transformou em um cavalo de Troia para falar sobre desejos que, se fossem ditos abertamente, teriam sido censurados na hora. Hoje eu não vou apenas analisar uma letra, eu vou te contar a história de como uma linha de baixo criada por um evangélico e um erro de estúdio quase transformaram um hino do rock em um fracasso, e como o Renato Russo usou a profecia de Daniel para confessar o segredo que ele guardava às 7 chaves. Fica comigo porque depois desse vídeo você nunca mais vai conseguir ouvir Daniel na Cova dos Leões do mesmo jeito. E é legal porque eles conseguiram também abrir os espaços nas televisões e mostrar que o rock não está só em São Paulo, Rio, não. Essa garota de Brasília, tem gente de Porto Alegre, enfim, do Brasil inteiro, o rock da melhor qualidade. E especialmente porque eles fazem ao vivo, não é? Agora você continua, você falou que ia dar um bico nos meninos, meu. Pô, tá bem, meu. Também tá faturando, tá bom. Renatão, faça aqui o que você gostaria de fazer no Plim Plim. Legião Urbana ao vivo! Para entender a genialidade dessa música, precisamos voltar para 1986. A Legião Urbana estava sob uma pressão absurda. Eles tinham acabado de estourar com o primeiro disco e o álbum 2 precisava provar que eles não eram apenas uma moda passageira. E no meio desse caos, a música quase nasceu morta. O Renato estava fascinado por um sintetizador cheio de sons modernos e gravou a primeira versão de Daniel, que parecia um techno-pop dançante. O próprio produtor admitiu depois que teria sido um erro catastrófico se tivessem lançado daquele jeito. Uma estrutura de gravadora da época, porque o Maírton era funcionário e era ele que tinha que assinar. Era ele que tinha que assinar, mas eu posso te garantir que o Maírton só ouviu o disco pronto. E como que foi feito o 2? Como eu te falei, eu fiquei técnico do Legião um bom tempo. E o Renato era meu companheiro de quarto. Que experiência, hein, Savala? Fantástica, bicho. É um dos caras da música que teve uma cultura musical, assim, que conversar tete a tete, pau a pau, sabe? Era um cara que sacava tudo de música clássica, de rock, de pop, de MPB. Vocês falavam sobre isso o tempo inteiro. A noite toda, né, bicho? Pô, a gente conversava pra cacete. E começamos a um apresentar coisa que o outro não conhecia. Pô, que isso aí, o cara, entendeu? Não, você não ouviu direito isso aqui. Ouve. Não, você não... Tanto é que no meu aniversário ele me deu um vinil branco dos Beatles, o White Album, mas com vinil branco que eu não tinha. Então eu tenho lá um presentinho do Renato lá pra mim. Que ele me deixou, porque ele sabe que eu era bitomaníaco e ele era beat boy maníaco. Então eu e o Renato ficamos muito grudados pela cultura musical. Tem a coisa que eu não entendia, ele me explicava. Por exemplo, ele me apresentou Smiths, que eu não conhecia. Mostrando as músicas e tal. Eu não tinha a menor pretensão de produzir Legião Urbana. Quero que você produza o Legião. Eu falei, porra, prazer. Já quando? Ele falou, o estúdio está à tua disposição a partir do dia 3 de janeiro, que é férias, não tem ninguém na gravadora. Ninguém. Primeiro disco que eu teria assinado, né, teoricamente com o meu nome, para uma gravadora grande, que até então só trabalhava para gravadora ou independente, ou que não tinha muita significância. Eu me preocupei, é óbvio, mesmo sabendo da confusão que teve no primeiro disco, eu falei, não, eu preciso ter música que vai tocar no rádio, cara. Eu preciso ter alguma coisa audível que a galera curta da gravadora e do público do Legião. Mas a alma da música veio de quem menos se esperava. A linha de baixo e o título bíblico surgiram de Renato Rocha, o Negrete. Ele era o único da banda que vinha de uma família evangélica batista. Foi dessa conversa improvável entre um compositor que vivia conflitos profundos e um baixista cristão que nasceu a metáfora perfeita. Ele se chama Daniel na Cova dos Leões e foi feita na época que a gente estava gravando o primeiro disco. Aí o Negrete bolou uma linha no baixo, aí eu estava brincando com o teclado, né? Aí apareceu a música. Aí ao longo do tempo a gente fez a letra, fez tudo.
Eu espero que vocês gostem. Vamos olhar para o título, Daniel na Cova dos Leões. Na Bíblia, Daniel é um jovem fiel que é jogado aos leões porque se recusou a parar de ser quem era. Ele é inocente, mas é perseguido por sua identidade. O Renato Russo olhou para essa história de 2.500 anos atrás e viu um espelho da sua própria vida em 86. Ele disse mais tarde em entrevista, Daniel é a situação da pessoa encurralada que tem que provar alguma coisa. Os leões não eram animais famintos, eram a sociedade, a censura federal que vigiava cada letra e o preconceito da época. O Renato se sentia como Daniel, jogado numa cova. A diferença é que em vez de orar, ele amava. E amar um outro homem naquele tempo era tão perigoso quanto desafiar o rei da Babilônia. Agora vamos decifrar o código. Presta atenção no que realmente está sendo dito aqui. A música começa com um dos versos mais sensoriais do nosso rock. Aquele gosto amargo do teu corpo ficou na minha boca por mais tempo. Muita gente cantou isso pensando ser apenas uma poesia abstrata. Mas olha a progressão. Te amava então, salgado ficou doce. Isso é uma descrição física, biológica. O Renato está descrevendo a intimidade entre dois homens com uma coragem absurda para o contexto da época. Teu corpo é meu espelho, em ti navego. Essa frase é a chave. Num casal heterossexual, os corpos se completam. Aqui o corpo é um espelho, é igual. É o homem vendo a si mesmo no outro. E o trecho que mais confunde os fãs... Mas tão certo quanto eu de seu barco a motor, insisti usar os remos. Pensa comigo, se você é um barco a motor, você tem potência, foi feito para navegar rápido. Se você desliga o motor e tenta usar os remos, você está indo contra a sua própria natureza, você está sofrendo à toa. O Renato está dizendo, eu sou assim, minha natureza é essa, tentar fingir que não sou eu é um erro inútil. Ele completa dizendo que a gente se afoga E o salva-vidas não está lá, porque não vemos. A salvação estava na aceitação, mas ele ainda estava lutando contra a correnteza. Durante anos, isso foi um segredo aberto. O Renato olhava para a câmera nos programas de TV com um sorriso de canto, como se dissesse, eu estou falando de algo proibido na frente de todo mundo e ninguém está percebendo. Só nos anos 90 ele assumiu publicamente que Daniel era sobre isso. Ele confessou que na época do disco 2 ele ainda não tinha coragem para ser explícito, por isso usou a linguagem cifrada da Bíblia. Ele precisou dessa máscara para que a mensagem passasse pela censura e chegasse aos corações das pessoas. No fim das contas, essa música é sobre a coragem de manter sua integridade quando o mundo quer te devorar. Assim como Daniel bíblico não abriu mão da sua essência, o Renato não abriu mão do seu desejo. Ele preferiu enfrentar os leões. E você, já tinha percebido esse subtexto na letra ou sempre achou que fosse uma música religiosa? Me conta aqui nos comentários qual é o leão que você enfrenta hoje. Se você gosta de mergulhar na história por trás das canções, eu tenho uma recomendação obrigatória. O Júlio Ettore fez um vídeo junto comigo fantástico detalhando tudo sobre Tempo Perdido, outra obra-prima desse mesmo disco. Vale muito a pena conferir. Só clicar aqui. Tchau!